Olá, amigo do canal Leitura Inspirada, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou o nosso convite. Hoje nós vamos estudar um tema magnífico da Palavra de Deus a respeito da mulher adúltera. Para começo de conversa, esse título que é dado em nossas Bíblias, muitas Bíblias têm essa frase, a mulher adúltera. Na verdade, um título melhor seria a mulher perdoada. Uma mulher que passou por um momento dramático, passou por um momento de humilhação, de condenação, uma cena de exposição, onde ela foi humilhada por líderes religiosos e levada até Cristo. A história se encontra em João, no capítulo 8, versículo 1 em diante. Quero ler o texto com você, mas antes quero orar contigo. Querido Deus e amado Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra e pedimos que ela fale ao nosso coração, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. João 8:1 diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eis aí a trama, a história, um momento dramático e também podemos dizer que é pedagógico, pois ensina o perdão de Deus para o pecador. Uma mulher que foi exposta com a cena de condenação, de humilhação a ela. Essa mulher pega em flagrante adultério. Uma mulher adúltera levada até Cristo. Jesus Cristo é a divindade na forma humana. E Jesus teve vários embates com fariseus e líderes religiosos do seu tempo. Falando em fariseus, estes eram a nata religiosa, é a nata da vida religiosa dentro da estrutura social dos judeus. Cuidavam da vida religiosa da nação. Eles tinham uma visão muitas vezes negativa sobre Jesus. Achavam que ele poderia ser um problema para o seu partido, e eles tentavam colocar Jesus à prova para tentar acabar com a reputação de Cristo. Jesus aparentemente foi colocado num beco sem saída. Eles queriam que Jesus perdesse o seu prestígio. Imagine, se Jesus autorizasse o apedrejamento, iriam denunciar para as autoridades romanas. E se Jesus perdoasse o ato da mulher, iriam questionar o ministério de Jesus, levando em consideração que apenas os romanos é que tinham autoridade de executar um juízo e uma sentença capital. Jesus estaria com problema se mandasse apedrejar aquela mulher. Por outro lado, se Jesus perdoasse, eles iriam questionar o ministério de Cristo. Agora imagine aqueles homens, o tremendo erro deles. Querer colocar Deus numa situação sem saída. Que tolice. Tremenda tolice. Imagine colocar Deus numa situação ou num beco sem saída. Imagine,
É impossível fazer isso. Deus tem sempre as soluções, Deus tem sempre uma saída. Quantas vezes, muitas delas, nós estamos também sem saída, sem soluções. Parece que não há luz ao final do túnel, mas lembre-se que o Deus que você serve, Criador dos céus e da terra, jamais ficaria sem saída e jamais deixaria um filho seu sem saída, sem solução para os seus problemas. Faça desse Deus o seu refúgio, sua fortaleza nos momentos difíceis. Lembre-se que não existe causas impossíveis para Deus, para o nosso Deus. Como mencionamos nos versos 3 e 4, é dito que uma mulher adúltera foi levada até Cristo, mas nós percebemos que tem algo de errado nessa história. Se a mulher foi flagrada em adultério, onde está a outra parte do ato? Onde está o homem? Por que trouxeram apenas a mulher? Isso, meus queridos, já demonstra a intenção maldosa daqueles homens. Os fariseus, homens responsáveis pela vida religiosa do povo e pela vida religiosa daquela mulher, eles não estavam preocupados em salvar, nem preocupados com a vida religiosa daquela mulher. Eles não davam o mínimo de respeito por aquela filha de Deus. Eles não se concentraram na condição espiritual do pecador, mas apenas em condenar o pecador, e nesse caso, a pecadora. E além de mais, eles queriam descredibilizar o ministério de Cristo. Essa era a intenção maldosa deles. Se eles quisessem realmente corrigir o erro, no mínimo teriam levado também o homem. Sabe, até hoje existe essa classe de pessoas. Essas pessoas perpetuam essas mesmas atitudes. São, de alguma maneira, fariseus modernos. Estão prontos a expor, denunciar o pecado dos outros. São cheios de um zelo equivocado. Não estão preocupadas com a salvação dos pecadores, com a vida religiosa, não estão preocupados com o bem-estar e estão sempre prontos a atirar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta pedra. Estão prontas a acusar, a denunciar e, além disso, expor as pessoas. Projeção, é interessante que eles projetam os seus próprios pecados nos outros. O Senhor Jesus disse que antes de você tirar o cisco do olho de alguém, é preciso primeiro tirar a trave do seu olho. Ou seja, cuide primeiro do seu, para depois tirar do outro. Se você, como servo de Deus, quer cuidar da vida espiritual das pessoas, quer ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, quer restaurar vidas, se você pensa em um dia levar pessoas até Cristo e restaurar a vida delas através de que Deus pode fazer na vida delas, lembre-se, a primeira lição: solte as pedras de suas mãos. Sim, solte as pedras. Segundo, tire a trave do seu próprio olho. É interessante lembrar que as mais duras e severas reprovações de Cristo não foram contra os viciados, adúlteros, os mentirosos, mas foi contra os religiosos. Então preste muito bem atenção, quando você decidir fazer parte de uma liderança religiosa, solte as pedras. Lembre-se que Deus é um Deus de perdão. É um Deus de amor que ama, que cuida. Lembre-se que você está numa situação que deve restaurar o pecador até Cristo, restaurar a pessoa para o caminho de Deus. Os acusadores, eles chegaram até Cristo com suas acusações e eles aguardavam uma resposta do Mestre, mas Jesus calmamente escrevia na terra. É sempre relevante quando Deus escreve algo. E nós temos 4 ocasiões na Bíblia que Deus escreve. Primeira, Deus escreve em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Uma segunda ocasião foi quando, lá no palácio de Belsazar, uma mão apareceu e escreveu uma sentença de juízo contra o rei Belsazar. Está lá no livro de Daniel. E a terceira vez que Deus escreve é essa. O próprio Jesus Cristo escrevendo na terra
com o seu próprio dedo. Lembrando que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é plenamente Deus, suficientemente Deus em forma humana. Se você tem dúvida, a quarta vez que Deus escreve está no livro de Hebreus, quando o Espírito Santo escreve a lei em nosso coração, nas tábuas do nosso coração. É sempre relevante quando Deus escreve. Não se esqueça que Cristo é plenamente, completamente Deus e diante de uma situação aparentemente sem saída, Cristo se abaixa e escreve na terra. E dessa maneira, Cristo coloca suas mãos na terra. Você se lembra de outra ocasião que Deus colocou as mãos na terra? Isso me faz lembrar do Gênesis, onde Deus colocou a sua mão na terra para criar. E naquela situação, Deus criou um homem inocente. E aqui, Deus colocou a mão na terra para salvar uma mulher pecadora. A grande pergunta, o que Cristo escrevia na terra? Imagine a cena, todos com certeza ficaram curiosos para saber. E o que ele escreveu? Cristo escreveu seus erros, seus atos errôneos. Uma lição especial que você conhece é que Deus escreve a sua lei em tábuas de pedra que ninguém pode apagar. Mas os pecados, ele escreve na terra, onde é fácil de apagar. Nosso Deus é um Deus que esquece dos nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Uma pergunta que fica é, como Cristo escreveu? Imagine, será que Cristo escreveu os pecados daquele povo, daquelas pessoas, né? Imagine colocando o nome do cidadão e na frente colocando mentiroso, ladrão. Não, Deus não expõe pessoas. A menos que situações ocorram e essa seja o último recurso de Deus para salvar uma pessoa. Não, Deus não expõe. Deus está sempre preocupado em salvar o pecador, sempre pronto a resgatar o pecador. Naquela ocasião, os homens saíram um, a começar pelos mais velhos, soltaram as pedras, ninguém condenou a mulher, pois de fato todos estavam cheios de erros, cheios de culpa. Afinal, eles não eram inocentes, eles estavam com intenções maldosas. Reconhecendo isso, saíram um por um. A pergunta clássica de Cristo é: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E Cristo disse: eu também não te condeno. E é isso mesmo que Deus faz. Deus não te condena. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Deus nos livra da culpa, Deus nos perdoa. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Talvez muitos que estão me ouvindo nessa noite, hoje precisam ouvir das palavras de Jesus: eu não te condeno. Liberte-se da culpa, liberte-se do medo, liberte-se da condenação. Cristo não te condena. Ele te perdoa. Ele não te condena, Ele te salva, Ele te resgata. Se você estiver com um sentimento de culpa, ouça Cristo te dizer: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Toda a ordem de Deus, toda a ordem, ela é uma promessa de capacitação. É uma promessa de capacitação para obedecer essa ordem, esse mandamento. Deus sempre dá o remédio, dá a solução, dá as forças que nós precisamos para solucionar e passar por qualquer provação. Filha, comigo você pode vencer as tentações. Com Cristo você experimenta um processo de transformação dia após dia. Cada dia uma vitória, cada dia um progresso. Há perdão para o pecador e há a promessa da vitória. Isso significa que o nosso maior problema não é o pecado, mas é o soltar das mãos de Deus. Lembre-se, não solte das mãos de Deus, continue com Ele, mesmo quando tropeçar, quando errar, quando pecar, segure firme nas mãos de Cristo, porque Ele pode resolver a sua situação, pode restaurar a sua vida, pode te dar um novo coração, pode transformar todo o seu ser. Não solte das mãos de Cristo, ninguém vai se perder por causa dos seus muitos pecados, não, mas é porque se arrependeu pouco. Lembre-se,
Não é o pecado que vai me condenar, mas a minha rejeição ao perdão de Cristo é o que pode me condenar. Amigo, lance suas culpas aos pés de Cristo. Se você tem fracassado até aqui, Deus está oferecendo uma oportunidade hoje. Deus está oferecendo para você o perdão. Deus vai te dar uma vida nova. Deus restaurará a sua vida. Não importa o quanto você já caiu. Não importa o quão longe você já foi. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Aceite o chamado de Deus. E Deus sabe exatamente como resolver as suas dificuldades. A mulher pecadora nos mostra o quanto nosso Deus é um Deus de amor. Aproveite porque a porta da salvação está aberta, escancarada para você, te dando oportunidade para você continuar firme, segurando nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor.